Cara, presta atenção nessas duas cartas. Uma delas é falsa. Prestou bem atenção? Então, do lado direito nós temos cartas falsas e do lado esquerdo nós temos cartas originais. E nesse vídeo nós vamos falar se realmente vale a pena pagar por cartas originais e se todas as cartas caras têm a real valorização. E eu irei te passar algumas dicas de como você pode identificar cartas piratas das cartas originais. Cara, vamos lá. Carta original é para poucos, porque se você quiser alguma carta que vale 700, 800, 3 mil reais, provavelmente você não vai pagar por esse valor. Muito por conta do preço da carta, que é 3 mil reais, e também muito por conta da imprevisibilidade que essa carta vai trazer. O histórico do Pokémon TCG é muito bom, chegando com novas coleções e tendo uma valorização extraordinária nas cartas. Mas mesmo assim, com uma carta de 3 mil reais, é muito imprevisível de você saber se ela vai se desvalorizar ou valorizar ao longo prazo. Por isso que carta original é para poucos. E também a Pokémon Company está de parabéns com as novas coleções, trazendo muitas cartas com arte alternada e com artes muito bonitas que tem um preço mais elevado no mercado. Só que com tudo isso fica ainda difícil de comprar uma carta cara. Não precisa nem ser uma carta de 800 reais, pode ser uma carta de 100 a 200 reais, que mesmo assim você vai pensar duas vezes. E isso nos leva para uma solução: as cartas proxy. As cartas com mesma arte, com o mesmo tamanho, só que com uma qualidade inferior e também sem nenhum preço de mercado. Se você é o tipo de pessoa que gosta do Pokémon TCG só pelas artes, a Cartas Proxy é excelente para você. Pagando 60, 100 reais você consegue ter um lote de cartas maravilhosas com artes exclusivas muito boas. E na minha opinião não há problema se a pessoa compra carta Proxy para ter na coleção. Meu único problema é as pessoas que vendem carta Proxy dizendo que é original. E na verdade eu até entendo a pessoa que compra a carta Proxy, porque para você ter um full set da coleção Evoluções Prismática, você não vai gastar 6 mil reais para ter uma imprevisibilidade se as cartas vão se valorizar ou se desvalorizar. Claro, se você for pegar os últimos anos das últimas coleções que teve, praticamente todas as cartas se valorizou. Só que essa insegurança de investir 3 mil reais, 2 mil reais, R$ 1.000 em apenas uma carta fica muito difícil de você tomar a decisão para fazer essa escolha. E por isso que muitas pessoas recorrem a essas cartas proxy, porque é praticamente a mesma coisa, a mesma arte, o mesmo tamanho, a única coisa que muda é a textura, a originalidade e também o preço de mercado, que é quase nenhum. Se você compra uma carta proxy, você já sabe que você não vai ter o retorno daquele dinheiro que você gastou. Agora, com uma carta original, isso já muda as coisas. Como eu disse, as cartas proxy não tem problema de você ter na coleção. O único problema é das pessoas que vendem carta proxy dizendo que é original. Por exemplo, as cartas vintage do Pokémon TCG. E um dos casos mais recentes que nós teve foi do Logan Paul, que comprou uma carta do Pikachu Ilustrador e deu nesse resultado. Ele praticamente descobriu que aquela carta era um dito no formato de um Pikachu ilustrado. E cara, a reação dele foi até que de boa. Para quem perdeu 2 milhões de dólares em uma carta, foi até que de boa. E fora outros casos de pessoas que comprou carta graduada, só que quando perceberam era uma carta proxy. Por isso que quando você for comprar alguma carta vintage, você prestar atenção em outros detalhes para acusar se essa carta é original ou se é uma carta falsa. E a primeira dica que eu te dou é brilho. As cartas originais, ela tem um brilho diferente, elas têm um foil diferente. Dificilmente uma pessoa que vai replicar uma carta ou vai fazer uma carta falsa vai conseguir pegar esses detalhes, porque a Pokémon ela tem um nível de qualidade extraordinário. Você consegue perceber a textura e o brilho também é diferente. Por exemplo, essa carta aqui do Chave de Embaralhamento. Se você prestar atenção, ela tem um brilho diferente e também tem um foil mais radiante. Então, por isso que é muito difícil replicar esse nível de qualidade em uma carta proxy. E um outro detalhe que você pode conferir também é se você está inscrito no canal e se você já deixou o like nesse vídeo. E se você se interessa pelo mundo de carta de Pokémon e quer lucrar com esse mercado, eu recomendo você entrar no Carta Lucrativa, que é a nossa plataforma de investimentos de carta de Pokémon. Para você que já sabe do mercado ou sabe de nada e quer começar a investir e lucrar com esse mercado, recomendo você entrar na nossa plataforma do Carta Lucrativa. O link está na descrição e nos comentários. E a segunda dica que eu te dou é relevo e textura. Claro, essas cartas proxy geralmente não tem relevo, mas eu já consegui encontrar algumas cartas proxy
que tem relevo. As cartas originais têm uma textura nítida e consistente, então preste bem atenção. A carta que você for comprar de algum vendedor ou até mesmo na internet, note se a textura dela é nítida. E a terceira dica, e a mais valiosa de todas, é desconfie do preço. Se você for comprar alguma carta vintage ou comprar alguma carta que você quer e tá por um bom preço, desconfie. Porque vamos lá, ninguém vai cobrar um preço mais abaixo do mercado para vender uma carta raríssima de alto valor. Então sempre desconfie desses marketplaces, seja do grupo do Facebook, seja Shopee ou até mesmo de outras plataformas. Pergunta se o vendedor tem referência caso você for comprar no WhatsApp ou até mesmo em marketplace. E desconfie se o vendedor só quiser vender via OLX Pay. Tem uns golpes rolando sobre a OLX Pay, eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso. A melhor ocasião que você pode fazer uma compra de carta de Pokémon é se encontrando em shoppings, metrô, entre outros locais. Local público é a melhor forma de você saber se aquela carta é original, porque o produto tá na sua mão e você tá vendo os detalhes e a originalidade dela. Então preste bem atenção quando você for comprar alguma carta, se tem esses detalhes que eu te passei: a textura, relevo, cor e preço. Principalmente o preço, cara. Vai desconfiando de todo mundo, porque isso diminui no risco de você cair em algum golpe ou comprar alguma carta que é falsa. Agora, se você for comprar cartas vintages graduadas, você tem que prestar o dobro da atenção. Por isso que eu gravei um vídeo falando se realmente vale a pena graduar a sua carta. E se você ficou com dúvidas de como funciona o preço de mercado de cada carta de Pokémon, eu gravei outro vídeo explicando como é que funciona o real preço das cartas de Pokémon. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo até a próxima. Tchau!